Shalom, pessoal! O nome divino em hebraico bíblico massorético, Yehová, e em nossa língua portuguesa, a vocalização Jeová, está muito conhecido. Sabemos que muitos manuscritos bíblicos hebraicos do período massorético traz a grafia Yehová para vocalizar o nome divino. E Jeová é a forma mais conhecida em português, embora sabemos que existem outras sugestões e variações. Mas por que podemos dizer que Yehová em hebraico e Jeová em português tem bastante legitimidade? Vamos considerar aqui, nesse vídeo, alguns apontamentos linguísticos e também manuscritológicos, bíblicos, para que a gente possa, de fato, conhecer. Bom, biblicamente falando, é importante a gente olhar para Êxodo 3,15. Sim, Êxodo 3,15, que geralmente não é lido, mas está registrado que Deus disse mais uma vez a Moisés. E isto é o que você deve dizer aos israelitas: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que serei lembrado, de geração em geração. Aqui do lado nós temos o manuscrito em hebraico, onde podemos ver a palavra ali Moshe, Moisés. Temos também aqui, Yehová, para Jeová, né? E também mais adiante nós podemos ver aqui, Zé Shemi. Este é meu nome. Ele não disse, eu não tenho nome, eu não importa o meu nome, nem disse, eu tenho muitos nomes. O Criador usou aqui Yehová para se identificar, Jeová, e disse Zé Shemi, esse é meu nome. Garantiu que aquele é o nome Leolam. Leolam, para sempre, por tempo indefinido, eternamente, e garantiu que seria conhecido Ledor, quer dizer, de geração em geração. Sim, então, em todas as gerações, conforme a promessa de Deus, as pessoas puderam conhecer o seu nome, e a geração atual também pode conhecer e adorar a Deus, respeitando Ele, louvando Ele como Deus Altíssimo, Yehová em hebraico, Jeová em português, como Ele garantiu, de geração em geração, o seu nome seria conhecido. Alguns pensam que, nesse caso, teria que saber como é a forma original, mas não foi isso que Deus obrigou a gente a fazer, conhecer a forma de vocalização original. E sim, ele garantiu que de geração em geração, cada geração conheceria o seu nome. Entendemos que, nesse caso, no nosso canal, nós olhamos para os manuscritos disponíveis, vemos a vocalização em hebraico e colocamos também a tradução em todas as línguas, como em português, uma das traduções é Jeová. Alguns também vocalizam Javé, é uma variação, mas entendemos que no hebraico Yehová, Javé em português é de fato muito legítimo, dentro dessas provas do hebraico bíblico massorético que a nossa geração pode verificar. Bem, se do ponto de vista bíblico, o próprio Jeová garantiu que este é o seu nome e que seria conhecido de geração em geração, é importante a gente também verificar esses manuscritos bíblicos em hebraico, e sendo que um deles, o principal, que é muito considerado, o Leningrad Codex, ou Códice de Leningrado, é muito autoritativo por servir da base da Bíblia hebraica Stuttgartense e para as nossas Bíblias, o Antigo Testamento, né? A gente tem, então, baseado nesse manuscrito, nós encontramos o nome divino grafado Yehová, conforme vocês estão vendo aqui várias fotos, cerca de 263 vezes. É verdade. Às vezes a gente encontra alguma obra de referência dizendo assim, lá no Leningrad Codex, a vocalização Yehová ocorre apenas 46 vezes. Né? 46 vezes. Será que é mesmo apenas 46 vezes? Bom, nós podemos pesquisar no Leningrad Codex, que está disponível online, e quando fizemos a pesquisa, né, folha por folha, coluna por coluna, então nós podemos ver que o nome divino
está lá muito mais vezes do que alguns imaginavam. Levou vários dias, claro, a gente fazendo essa leitura, fazendo os prints, organizando todo o material, mas enfim, foi gratificante percebermos que, embora algumas obras de referência acabem colocando o nome divino como poucas vezes, como Yehová, nós podemos encontrar dentro do manuscrito Leningrad Codex o nome divino Yehová ali mais de 260 vezes. Isso mesmo, o nome divino consta lá como Yehová 263 vezes. Quem acompanha aqui o canal já teve a oportunidade de visualizar muito bem isso. Mas então o que queremos destacar como novidade para vocês? Bem, o nome divino ele é escrito nesse códice de Leningrado e tem as suas variações, né? Tem o tetragrama com as vogais para se ler Yehová, grafado corretamente 263 vezes, mas às vezes o escriba escreveu lá de um modo que não dava para ler no hebraico. Como assim não dava para ler no hebraico? É porque ele escrevia sem formar a sílaba adequadamente. Porque na língua hebraica ela tem regras gramaticais e para formar uma sílaba é preciso que tenha uma vogal. Uma vogal para formar a sílaba. E aí, às vezes, o escriba escreveu no Códice de Leningrado faltando uma vogal, como é o caso da escrita Yervi, né? Então, ali uma escrita truncada. Ou mesmo Yervá, que ocorre dentro do manuscrito, também é uma escrita faltando vogal, sem formar a sílaba. Talvez por isso que se popularizou que o nome divino seria impronunciável, porque lá no hebraico, sem ter uma vogal dentro da sílaba, não se forma sílaba, não tem como pronunciar a palavra. E Yehovi, nós vemos também dentro desse manuscrito como uma variação, mas que sabemos que nomes hebraicos, geralmente, Vav e Re, dá som de Vá, então a escrita correta, respeitando as regras de formação das palavras no hebraico, e Yehová, linguisticamente, se adequa perfeitamente. Yeho, a primeira sílaba, com vogal longa, sendo uma sílaba pré-tônica, sílaba aberta, e a segunda sílaba, Vá, uma sílaba tônica com vogal longa, e está correto, está harmônico dentro das regras da língua hebraica. Então é por isso que vemos Yehová como sendo, dentro das regras do hebraico bíblico, a forma legítima, a forma correta de vocalização. Bom, no Novo Testamento, o nome divino ocorreria como Yehová? Bem, se buscarmos versões, cópias em hebraico, então eu estou falando cópias e versões em hebraico, não estou dizendo que o Novo Testamento é original em hebraico. Mas cópias e versões existem do Novo Testamento? Sim, existem. Existem manuscritos e bíblias, várias delas. Mas aqui eu estou mostrando apenas um fragmento de um manuscrito, como esse, EVR VAT 530 PT1. Qualquer pesquisador pode encontrar na internet, em uma biblioteca. E aí tem o nome divino como Yehová dentro do Evangelho de Lucas. Isso em hebraico, né? Também na Bíblia Poliglota de Nuremberg, do ano 1599, lá também registra, dentro do Evangelho de Lucas, dentro dos Evangelhos do Novo Testamento, a grafia Yehová do nome divino em hebraico. Então, sim, temos também o nome divino grafado em cópias, em versões dos manuscritos em hebraico do Novo Testamento, tá bom? Agora, às vezes, na Bíblia, você vai encontrar a expressão Adonai e Yehová. Adonai e Yehová significa soberano Senhor Jeová. Bom, essa expressão aparece mais de 900 vezes dentro da Bíblia. Adonai e Yehová. Eu estou mostrando aqui para vocês dois fragmentos de manuscritos que grafam Adonai e Yehová. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse em Amós 5:4 é o manuscrito Canonite OR87. E aqui embaixo nós temos novamente Adonai e Yehová, grafado plenamente em Ezequiel 28:22. Esse aqui é o Códice de Alepo. Bom, Códice de Alepo, ele está trazendo aqui Adonai e Yehová, que significa soberano Senhor Jeová. Esse título Adonai, escrito com essa vogal A forte aqui, ó, essa vogal A, Kamatz, tá vendo ela?
Essa vogal forte aqui mostra que esse título é apenas para o Todo-Poderoso, para o Altíssimo, para Jeová. Bom, então é soberano Senhor Jeová. Tudo bem, está escrito aí, essa expressão ocorre muitas vezes na Bíblia. E é importante a gente destacar que na língua hebraica, para formar uma sílaba, tem que ter uma vogal. Então, antes que alguém diga, no hebraico não tem vogais. Bom, o hebraico ele é considerado consonantal, porque durante muito tempo se escrevia apenas com consoantes, é verdade, mas na língua hebraica sempre se falou as vogais. Tanto é que Flávio Josefo vai dizer que o sumo sacerdote ele tinha ali escrito na sua lâmina e o nome divino seriam como que 4 vogais. Então, o conceito de vogais e as próprias vogais já eram pronunciadas, elas só não eram colocadas por escrito. E para formar sílaba no hebraico tem que ter vogal, tá bom? Então, às vezes alguém vai dizer que não tem vogal, mas embora o hebraico moderno só se escreva agora com consoantes, na infância a pessoa estuda as vogais e as gramáticas também trazem as vogais. É importante a gente ter esse conhecimento, porque assim se formam as sílabas dentro do hebraico. Precisa ter uma vogal, tá? E no caso de Adonai e Jeová, nós temos aí soberano, Senhor Jeová, como sendo uma forma plena e que uma palavra não está se misturando com a outra, e é sobre isso que a gente vai aprofundar também aqui nesse vídeo. Mas, com o tempo, os judeus começaram a substituir o nome Jeová e falar apenas Adonai. Tá? E aí alguns concluíram que, no caso Jeová, não seria legítimo. Seria uma mistura de Adonai com o nome divino. Seria uma mistura de letra A com letra E. Seria um híbrido, né? Mas vamos ver aqui que esse conceito linguisticamente, nas regras do hebraico bíblico maçorético, está equivocado, não tem respaldo. É que a semivogal A, essa que você está vendo aqui com esses pontinhos, ó, chama Hatef Patá. Hatef Patá é uma semivogal A dentro do hebraico, tá bom? E é diferente dessa semivogalzinha E, esses dois pontinhos aqui, ó, semivogal E, também é chamado de Shevá, ok? Então temos uma semivogal A, Tef Patá, e temos uma semivogal E, que é o Shevá. Algumas pessoas chamam essa semivogal A de Shevá composto, mas essa é uma expressão um tanto dúbia, embora usada nas gramáticas, que faz a pessoa, às vezes, achar que, por ser um Shevá composto, sendo aqui uma letra A, um Hatef Patá, a pessoa simplesmente poderia chegar e fazer assim, aqui está a letrinha A, né? Certo. Então, aqui é um Shevá composto. Como assim Shevá composto? Esses dois pontinhos é um Shevá. Quando vem com essa parte aqui, ó, é um tipo de um A, chamado patar. Então, essa expressão em hebraico, Hatef Patar, quer dizer metade de um A. Metade de um A. Aí alguns dizem, não, é melhor usar a expressão Shevá composto, porque seria esses dois pontinhos aqui do E, composto por um patar, uma letra A. Aí as pessoas imaginam assim, já que é um Shevá composto, então é só tirar isso aqui, ó, que se transforma num E. Isso é o que as pessoas imaginam, tá bom? As pessoas imaginam. Mas, na língua hebraica, tem regra para cada vogal, para cada consoante e também para semivogais, ok? Então, olha só. A semivogal A, Hatef Patá, ela é diferente da semivogal E. Você pensa assim, mas não é muito simples dizer que semivogal A é diferente de semivogal E? Que Hatef Patá é diferente de Shevá? Sim, é uma declaração simples, mas é verdadeira e é importante para que você saiba que, nesse caso, essas duas semivogais, cada uma tem o seu lugar dentro da língua. Tonicamente, elas aparecem independentemente, tá bom? E onde é que a gente vê essa semivogal A? No início da palavra Adonai. Tá? Olha aqui, ó, a palavra Adonai, aí está começando aqui, ó, com essa semivogal A debaixo da letra Aleph. As três vogais de Adonai são A, O e A. E no caso do nome divino, as vogais são E, O e A.
Aqui a gente vê a semivogal E debaixo da letra Iod. Depois, o nome todo, Yehová. Então, as semivogais do nome divino, temos semivogal E. E as outras vogais, O e A. E é diferente de Adonai? É, porque Adonai são as vogais A ou A. E no nome divino, E, O e A. Bem, mesmo tendo essa diferença, algumas pessoas pensam assim, na verdade é que aconteceu o seguinte, ó. Essa semivogal A, Hatef, Patá, ela já é um Shivá composto. E aí, lá no nome divino, ó, desapareceu a letrinha parte A e ficou só parte E, que é o Shivá. Quer ver de novo? Alguns imaginam que aconteceu isso, ó. Aqui está o Hatef Patá, quer dizer, metade de um A. Aí eles pensam, bom, na hora do nome de Deus, aconteceu isso aqui, ó. Sumiu a letra A, ficou só a letrinha E. Mas esse fenômeno não acontece na língua hebraica. Por que não acontece? Porque semivogal A já tem o som, a tonicidade reduzida ao máximo. Não se transforma em outra letra. E a semivogal E? Também. Semivogal E já tem o seu som, a sua tonicidade reduzida ao máximo. Não se transforma em outra semivogal. Então, semivogal A permanece como som de A. O que as pessoas imaginavam, essa proposta de dizer que Hatef Patá ou Shivá composto se transformou em letra E, não acontece na língua hebraica. Muitos propuseram isso, tem muitas obras de referência falando que houve essa transformação, mas essa transformação não ocorre dentro da língua hebraica. A gente não encontra nenhum exemplo dentro da língua. Então, linguisticamente, a língua está mostrando que Hatef Patá não pode se transformar em outra semivogal. Não se transforma na semivogal E. Esse fenômeno não existe dentro da língua, embora muitas obras de referência acabem copiando e passando adiante essa informação. E a gente está informando aqui porque que linguisticamente, dentro das regras do hebraico bíblico, esse fenômeno não acontece. Por quê? Porque o A, Hatef Patá, é uma semivogal, o som já está reduzido ao máximo. E a semivogal E, o Shevá, também é outra semivogal, que o som já está reduzido ao máximo, tá? Dentro da língua hebraica, as semivogais, elas não se transformam em outras, elas não se reduzem, não se esvaem e se transformam em outra. Não. Semivogal A, Hatef Patá, continua a mesma, não se esvai nem se transforma. Semivogal E, Shevá, esses dois pontinhos, não se reduz, não se esvai, não se transforma em outra. Quer dizer, permanece como letrinha E, semivogal E. Então, cada semivogal tem o seu lugar. A é diferente de E. Hatef Patá, ou Shivá composto, é diferente de Shivá. Um não se transforma no outro, não se esvai. Embora muitas obras de referência vão dizer que isso acontece, a gente não encontra esse fenômeno em nenhum lugar da língua hebraica. Então, a língua está mostrando para a gente que houve um equívoco. Então, a gente pode entender que a palavra Adonai, que começa com semivogal A, ela é diferente da palavra Yehová, que começa com a semivogal E, que é o Shevá. Bom? São diferentes, são palavras diferentes e Yehová não está misturado com Adonai, não é híbrido com Adonai, como algumas pessoas costumam falar. Bem, alguns formadores de opinião, para justificar a hipótese de que Adonai estaria sim misturado com Yehová, eles podem inclusive dizer assim: acontece que essa semivogal A, esse Hatef Patá, ou Shivá composto, como eles gostam de dizer, ela ocorre nas consoantes hebraicas que são feitas com a garganta. O som é produzido na garganta, então são chamadas consoantes guturais. Então, nesse caso, eles dizem assim, ó, quando as consoantes são guturais, como Aleph, como Rei, Reit, Ain e Resh,
Então, nesse caso, essas consoantes aqui, então, recebe o Hatef Patá, Shivá composto. Se não for essas consoantes aqui, essas guturais, então não ocorre Hatef Patá. Por isso, no nome divino, na letra Iod, que não é uma gutural, não é feita com a garganta, é uma palatal, não ocorreria, então, a possibilidade de Shevá. Eles pensam que, nesse caso, no nome divino, aconteceria isso aqui, ó. Se transformaria numa letra E. Mas já vimos que esse fenômeno de semivogal A se transformar em semivogal E não ocorre dentro da língua hebraica. Isso não é verdade. Então, será que a semivogal A, Hatef Patá, só ocorreria lá naquelas consoantes guturais, como muitos formadores de opinião divulgam? Bem, no hebraico, as consoantes, além das guturais, como a gente já falou, nós temos as palatais, que é feita, a língua, ela vai, então, chegar perto do palato, né? O céu da boca, como a gente fala popularmente. E a letra Iod, ela é palatal também. E temos outras letras classificadas em linguais, dentais, labiais, tá? Nessas outras letras ocorreria, então, o Hatef Patá, ou somente em guturais, como alguns dão a impressão? Sim, a semivogal Hatef Patá, ou metade de um A, é encontrada em consoantes que não são feitas na garganta ou que não são guturais. Nós encontramos, por exemplo, aqui numa labial ou bilabial, a Vav, temos aí uma semivogal A, Hatef Patá, debaixo dessa Vav, letra V, né? E nós podemos também nos aprofundar, como já fizemos a pesquisa em toda a Bíblia, encontrando Hatef Patá em outras letras, como Zain, como Lamed, como Shin, Raf, Nun, Mem. Também encontramos no Gimel, Kuf, Okof, Dalet, e em outras letras, como Vet, Tet, Pei, além do mais, na Tav, Samer, Sade, e encontramos também no Sin e em Bet. E é isso. Encontramos aí nessas 18 consoantes que não são guturais, o Hatef Patá debaixo dessas letras. E, para nossa surpresa, também encontramos um caso de letra Iod com o Hatef Patá. Bem, na verdade, a gente encontra sim a semivogal A, Hatef Patá, em outras letras, e inclusive até debaixo da Iod. Sim, a Iod, o Y, que a gente translitera como Y, ele recebe um Hatef Patá no manuscrito e em outros manuscritos. Nessa palavra aqui, Shem e Arvá. Bom, a gente está vendo aqui um Hatef Patá debaixo do Y para o nome divino. É verdade que outros manuscritos não trazem essa grafia, mas esse daqui, que é o Leningrad Codex, está trazendo sim. Do ponto de vista do escriba, seria possível colocar o Hatef Patá debaixo da Iod, do ponto de vista do escriba da época. Isso está certo, não está? Bem, na minha opinião, não estaria certo, mas o escriba está colocando como sendo possível. E alguns diziam que era impossível. De fato, nós temos achado um manuscrito mostrando que sim, ocorreria aí, e está lá na página 796 no arquivo digital, que é um texto do Salmo 144:15. A letrinha A, Hatef Patá, ocorrendo debaixo da letra Iod, no nome divino. Do ponto de vista desse escriba, não teria empecilho de colocar a letrinha A debaixo do Iod. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque muitos dizem que seria impossível essa letrinha A debaixo do Iod. Mas a gente está vendo o manuscrito trazendo como uma possibilidade, sim. Ainda temos outros manuscritos mostrando aqui, ó. Você consegue visualizar aqui? Aí, ó.
Ele está trazendo debaixo do Y, do Iod, um Ratef Patá. Aqui também, ó, ele está trazendo debaixo do Iod um Ratef Patá. Do ponto de vista desse escriba, sim, seria possível colocar um Ratef Patá debaixo da Iod. Não seria impossível. Tá bom? Aliás, exatamente isso que um judeu vai dizer, ó. Se as vogais no tetragrama fossem de fato as vogais de Adonai, a precisão teria exigido a colocação de um Ratef Patá sob o Iod pelo Aleph de Adonai. Então, se fosse para isso acontecer, ele está dizendo que ocorreria, que poderia haver essa letrinha A debaixo do Y. Mas não é isso que acontece, né? Por que não é isso que acontece? Nós vemos escrito o nome divino como Iehová e não Yahová, né? Ou Yarvá. Não vemos assim, tá bom? Agora, então nesse caso, esses manuscritos trazem outra grafia do nome divino. Eles estariam absolutamente corretos? Bom, se a gente comparar com outros manuscritos, nós vamos ver que há uma diferença nesse ponto aqui, nessa letra, tá bom? No Sasson, que é de 950, lá no texto dos Salmos, 144:15, ele vai colocar assim, ó. Ele vai trazer o nome divino com Ie. Não vai colocar o Ratef Patá debaixo da Iod. Ok? É o mesmo texto. Você também pode pesquisar aí, que está online. Agora, se eu for lá no Canonite OR87, também você pode pesquisar online. Aqui no fólio 389, é o mesmo texto. Como é que está escrito lá? Olha só, a mesma passagem do Salmo 144:15, está escrito, ó, que a gente vê Iehová, tá bom? O Y está recebendo um Shevá mesmo, e a escrita fica, então, Iehová, tá? De qualquer modo, o exemplo mostrado aqui anteriormente, no Leningrad Codex, e no outro manuscrito também, no EBR, é para mostrar que, do ponto de vista dos escribas, poderia ocorrer uma semivogal A debaixo do Iod. Então, as obras de referência que afirmam que a letra A, o Ratef Patá, se esvai, se modifica, se mistura com a letra I do nome divino para Iehová, né? O A se transforma em E, o Ratef Patá se transforma em Shevá, elas estão equivocadas, porque não há exemplo desse tipo de redução linguística na língua hebraica, tá? Então, não é possível verificar, embora muitas obras de referência afirmem isso, mas a gente não vê acontecendo dentro do texto hebraico, tudo bem? Então, o que isso mostra para a gente? Bom, aprendemos aqui que as semivogais elas não se reduzem. A Tef Patá não se transforma em semivogal Shevá, semivogal E. A não se transforma em E, é diferente. Cada uma tem uma categoria diferente, não se transforma, não se esvai, não se hibridiza. E aprendemos também que Adonai ele não se mistura, não se hibridiza com Yehová. Do ponto de vista do hebraico massorético, Yehová é legítimo e nós temos também em português a tradução Jeová como sendo muito legítima, historicamente, linguisticamente, bíblica e manuscritologicamente. Tá? Então essas evidências elas são importantes para que a gente possa perceber que existe uma legitimidade no texto bíblico que temos em mãos e que todas as pessoas que quiserem podem continuar honrando e louvando o nosso Deus Jeová em português ou Yehová em hebraico, ou mesmo nas suas línguas nativas, né? Porque cada língua tem a sua forma, cada geração tem a sua forma de conhecer e louvar o nome divino. E nós acreditamos que assim o próprio Criador, o Deus Altíssimo, Jeová, está cumprindo a sua promessa de que o seu nome seria conhecido de geração em geração. Eu agradeço a todos que têm interesse nesse assunto, que ficaram por aqui. Um forte abraço, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.